Chegou o grande dia! E aí, quem é que tá na expectativa aí? É hoje que a gente vai ter a estreia mundial do documentário baseado nesse livro do Fabiano Restivo, chamado Conversas com Pepe Mujica. A estreia vai ser às 8 horas da noite aqui no ICL, numa exibição única e sem replay. Ele vai ficar disponível na plataforma de membros do ICL, mas hoje à noite é aberto para todo mundo assistir. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da exibição, ou seja, 1 hora antes das 8, você vai receber no e-mail que você cadastrou ou no grupo de WhatsApp o link para poder entrar na sala de espera ali para assistir o filme. Um abraço e até lá! Olá, pessoal, bom dia para vocês. 7 horas, 2 minutinhos, estamos começando a edição deste Dia das Bruxas, ou Dia do Saci, como queira, né? Último dia do mês de outubro, estamos chegando no penúltimo mês do ano, e tivemos ontem um dia quente em Brasília, a volta da atividade parlamentar, cumpriu a promessa, né, de agitar os bastidores lá com o processo de eleição já em curso do futuro presidente da mesa da Câmara. Pouco se fala, por enquanto, sobre o Senado, que também vai trocar de presidente, e com várias coisas que aconteceram ontem, né, dentro e fora do Congresso Nacional. Fora do Congresso Nacional, o mundo está louco, né? Ontem, de manhã, uma mulher entrou pelada no Palácio do Planalto. Uma mulher que estava visivelmente transtornada, queria falar com Lula, chegou lá vestida, chegou lá, tirou a roupa, enfim, entrou, conseguiu entrar no saguão do Palácio do Planalto e depois foi tirada pelo segurança. Assim, não foi uma cena com nenhuma violência, apesar do constrangimento, né, para todo mundo, porque, afinal de contas, era uma pessoa visivelmente desequilibrada. Mas quem ficou a nu mesmo, foi o tal do Renato Costenaro. Renato Costenaro quem é? É aquele provocador profissional do MBL, que presta serviço para o MBL, que tem relação assim, ó, com o deputado Kim Kataguiri, que foi tocado lá do Congresso por ter provocado o deputado Glauber Braga, o que desagou num absurdo, ridículo, esdrúxulo processo de cassação do mandato. Mas ontem, esse provocador do MBL foi, como eu disse, colocado a nu e foi questionado duramente. Descobriu-se ontem que ele é um agressor quanto mais de mulheres, que já tem passagens pela polícia, responde a inquérito na Polícia Federal por agressão em todos os níveis, agressão moral, por ameaça, enfim, o cara é um lixo de pessoa, né? E imagine que a extrema-direita brasileira quer caçar o mandato do Glauber Braga, um dos melhores parlamentares dessa legislatura, num processo absurdo, que se desaguar na cassação. Olha, eu vou falar uma coisa para a gente desistir do Brasil, viu? Pelo amor de Deus. E, enquanto isso tudo acontece, está lá o deputado Hugo Mota galgando posições, fazendo barba, cabelo e bigode, conseguiu o apoio de praticamente todo mundo, né, da esquerda à direita, e numa negociação que envolve problemas variados, como, por exemplo, a questão da anistia, que, por enquanto, está sobrestado, porque o Arthur Lira decidiu criar uma comissão para protelar essa história toda e, assim, conseguiu fazer com que até o PT viesse a apoiar esse deputado, que, embora jovem, vai ser, né, um dos homens mais poderosos do país, vai poder instaurar até processo de impeachment contra o presidente da República. Olha, então vamos começar com o noticiário. Eu vou começar com vocês aqui, como eu faço todo dia, com a situação da meteorologia. Estamos já chegando ao verão, na primavera, situação que traz risco de instabilidades, e no mapa do Brasil as condições mudaram muito pouco de ontem para hoje, como você está vendo aí. Toda essa faixa amarela aqui vai ter chuvarada, vai de Rondônia até o sul da Bahia e o Espírito Santo. Tem, deixa eu tirar aqui esse alerta aqui do IMET, porque alerta mesmo de perigo real hoje é só aqui embaixo, tá vendo só? Nessa faixinha que vai aqui, se estende ao longo do litoral do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, está prevendo para essa região. Olha aqui, olha. Intensificação de ventos em regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. Então é isso aí, ventania brava lá no litoral do Rio Grande do Sul, pessoal lá que se acautele, e os surfistas que aproveitem bastante essa condição aí. Cuidado com o mar agitado e perigoso. Vamos começar, gente? Olha, ontem começou algo que o Brasil queria mesmo ver acontecer, que é o início do julgamento
do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, né, com os dois assassinos confessos tendo que se colocar diante do júri, e um inusitado pedido de desculpa que nós vamos ver daqui a pouco, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu lá no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, a partir dessa matéria do UOL que você está vendo aí na capa, tá? O que diz a matéria? O primeiro dia do júri popular dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, réus confessos pelo duplo homicídio de Marielle e Anderson Gomes, durou mais de 13 horas. A juíza Lúcia Gliotti, do 4º Tribunal de Júri de Justiça do Rio de Janeiro, responsável pelo julgamento dos réus, suspendeu a sessão por volta das 23h50, quer dizer, ela entrou pela noite, né? O júri será retomado daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, e estão previstas sustentações orais e a leitura da sentença. Portanto, deve terminar hoje, se tudo der certo, o roteiro for cumprido. No início da manhã, 7 jurados, todos eles homens, foram sorteados para compor o conselho de sentença. Depois, esses jurados, cujos nomes estão aí na tela, se você quiser ver, você abre aí o UOL, porque estão todos aí no UOL, não vou dizer um por um, mas, enfim, os réus confessos foram ouvidos, os dois, ambos, por videoconferência. E enquanto Lessa admitiu os crimes, e olha, pediu desculpas aos familiares ontem, né? Aliás, nós estamos tendo coisas completamente sem sentido no noticiário, como aquele pedido ontem do Bolsonaro para que o Lula assuma a paternidade do projeto que vai anistiá-lo a ele, Bolsonaro. E hoje, no noticiário, esse fato relativo ao julgamento do Rony Lessa, em que ele pede desculpa. E pelo inusitado da coisa, você vai ver daqui a pouquinho esse pedido de desculpa aqui, porque, olha, não é comum o assassino se desculpar com a família da sua vítima, né? O que diz a matéria? Os dois réus confessos foram ouvidos por videoconferência, Lessa admitiu os crimes, pediu desculpas, Queiroz só soube que Marielle seria assassinada, disse ele, no momento em que já estavam a caminho de perpetrar esse crime. Fernanda Chaves é a principal testemunha que depois ontem era assessora de imprensa da Marielle e foi também a única sobrevivente do crime, como você bem sabe. E ela declarou o seguinte: ouvi uma rajada, percebi que estava na nossa direção. Num reflexo, eu me encolhi. A dona Marinete da Silva, que é a mãe da Marielle, foi a segunda a ser ouvida. Ela afirmou que essa dor não tem nome e ninguém, a não ser que tenha passado por essa situação que ela enfrentou, pode avaliar a dor que ela estava sentindo. Os depoimentos mais emotivos foram os das viúvas de Marielle e de Anderson. Ambas as mulheres choraram muito durante os seus depoimentos, gerando comoção da plateia. E, gente, eu quero mostrar para vocês aqui essa história do cara pedir desculpa, né? Essa história do cara pedir desculpa para a família é algo chocante aqui. Não é algo comum no tribunal de júri que o assassino confessa, o homem que disparou a metralhadora, de repente se comova a ponto de pedir desculpa para suas vítimas. Mas aqui, na composição desse ambiente para o júri, a gente tem que lembrar algo que eu falei aqui ontem, né? Os juristas vêm alertando. Por quê? O Rony Lessa fez um acordo de delação premiada, enfim, para entregar todo mundo. Entregou todo mundo. Admitiu que atirou. Levou a polícia até os irmãos Brazão, supostamente os mandantes desse crime, a conferir, porque logo vai chegar a vez deles enfrentarem essa mesma situação. E se disse arrependido. Diz que matou por 25 milhões. Coisa horrorosa, né? Vou colocar aqui mais uma reportagem, daqui a pouquinho a gente vai ver, enquanto a gente engrossa essa audiência, a gente vai ver aqui na tela essa história de pedir desculpa. Vamos botar aqui para vocês. Olha aí, ó. Lessa pede desculpas e se diz arrependido por parte da vereadora. Por que isso tem relação com a delação premiada? Porque o Tribunal de Júri não precisa respeitar a delação premiada. Não tem nenhum compromisso que foi acertado com o Ministério Público, com polícia, com nada disso. Portanto, essa peça, né, que poderia beneficiá-lo com a prisão aí de no máximo 20 anos, na verdade, pode ser completamente desconsiderado pelo júri. Então, aqui, na impressão de advogados, de 2 advogados criminalistas com quem eu conversei, esse pedido de desculpa não tem outro objetivo a não ser gerar comoção entre os jurados para tentar fazer com que a pena de Rony Lessa, que é um assassino profissional, desde muito jovem, ligado à escuderia Lecoq, para que ele consiga reduzir a pena. Como se sabe, o Ministério Público está pedindo 84 anos de prisão.
Isso, na melhor das hipóteses, se ele estudar muito, se ele ler, se ele trabalhar e tudo mais, vai garantir que ele fique preso durante 17 anos, né? Até cumprir 1/6 da pena, essa condenação. Mas se for condenado, por exemplo, a pena que foi prevista aí no acordo de delação premiada, que é 20 ou 30 anos no máximo, em 5 anos ele está solto. No mais tardar, em 5 anos ele está solto. Então, esse gesto de comoção, que está aí retratado nessa outra matéria do UOL, teria por objetivo apenas criar um ambiente mais favorável a ele no momento da prolatação da sentença. Vou ler aqui para vocês a matéria, depois a gente vai ver o vídeo. O ex-policial militar Rony Lessa, 54, que já havia confessado em delação premiada ser o autor dos tiros que vitimaram Marielle e Anderson Gomes em 2018, detalhou durante 2 horas e meia como planejou e executou o duplo homicídio. No fim, pediu desculpas às vítimas e à sociedade. Não vou ler o trecho, porque a gente vai ver o vídeo agora. E aí prossegue a matéria. Preso em Tremembé, São Paulo, Lessa depôs por videoconferência ao 4º Tribunal do Júri do Rio. Seguindo o que já havia dito na delação firmada com a Polícia Federal, o ex-PM confirmou à Justiça que vigiou a vereadora por meses antes de cometer esse crime. A pedido do MP, Lessa não disse quem ele delatou como mandante do crime para não influenciar o processo no Supremo Tribunal Federal, que investiga a mesma coisa, quem mandou matar a Marielle. Mas está lá por quê? Porque tem parlamentar federal envolvido, né, indiciado nessa história, né? Prossegue aqui a reportagem do UOL. Na delação, Lessa afirmou que foi contratado por Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e por Chiquinho Brazão, sem partido, que é deputado federal, para assassinar a vereadora. Os irmãos Brazão continuam negando esse envolvimento com esse crime. O delator também disse que o delegado Rivaldo Barbosa, que assumiu a chefia da Polícia Civil um dia apenas antes do crime, recebeu propina para proteger os atiradores e os mandantes do assassinato, e o delegado, obviamente, nega. Lessa afirmou que entre o fim de 2016 e o início de 2017, recebeu uma oferta que poderia torná-lo milionário. Na ocasião, a proposta era encomendada era para matar Marcelo Freixo, não era Marielle, que é o atual presidente da Embratur e que foi o relator da CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aspas aqui. Eu achei inviável, uma loucura isso aí. Houve uma suspensão nessa questão. Em setembro de 2017, surgiu a proposta em relação a Marielle. Não me falaram o nome dela. Não sei nem se quem propôs sabia o nome dela, afirmou ele no depoimento. O ex-PM disse também que teve uma primeira reunião pessoalmente com os mandantes, não nominou, né? Ali disseram o nome da Marielle pela primeira vez, aspas. Então nós buscamos os meios necessários para dar prosseguimento nisso aí. Isso aí é o assassinato. Na época, o que me foi dito é que ela entraria no caminho, seria uma pedra no caminho da venda de 2 loteamentos no Tanque, um bairro lá da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então vamos agora, vou tirar da tela essa matéria, quero mostrar para vocês este cínico pedido de desculpa. Vossa Excelência, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e com absoluta sinceridade e arrependimento, pedir perdão às famílias do Anderson, da Marielle, a minha própria, a dona Fernanda e a toda a sociedade pelos fatídicos atos que nos trazem aqui. Infelizmente, não podemos voltar no tempo. Mas hoje eu tento fazer o possível para tentar amenizar essa angústia de todos, trazendo à tona, assumindo a minha responsabilidade e trazendo à tona todos os personagens envolvidos nessa história, de cabo a rabo. Então, hoje eu tento fazer isso para tirar o peso da minha consciência. Eu sei que eu nunca vou conseguir trazer as pessoas de volta, mas eu tinha que pedir esse perdão a essas pessoas, inclusive a minha família, que sofre da mesma forma. Ninguém quer um pai preso. Nenhuma mulher quer um pai com o marido preso. Então, eu acredito que o Elcio também esteja hiper arrependido. Eu não tenho dúvida disso. Pois é. Eu acho isso aí puro cinismo, entendeu? Um depoimento ensaiado com advogados, né? Até porque ele já afirmou a delação premiada, não tem como mais devolver as palavras para a própria boca, querendo sensibilizar o júri, como se um assassino cruel desse pudesse parecer, né, a ovelhinha do rebanho. Na verdade, é o lobo mau
vestindo a pele da ovelhinha para tentar sensibilizar o júri e com o argumento de que foi ele quem levou a solução desse caso, porque ele entregou todo mundo, então, para conseguir uma pena menor. Mas esse cara, lembrando aqui, hein, de bonzinho ele não tem nada. Desde jovem era um assassino, sabe, comandava o escritório do crime, tinha ligações políticas que a gente não precisa nem discorrer sobre elas aqui, inclusive os locais que frequentava, local de moradia, e, enfim, ele merece os 84 anos de prisão que o Ministério Público está pedindo. Lembrando que no Brasil ninguém fica preso mais do que 30 anos, né? E que a pessoa pode começar a sair da prisão depois de cumprido o primeiro sexto da pena, às vezes até antes disso, se ela trabalhar, se ela ler livros, se ela estudar, enfim. E o Rony Lessa está estudando, tá? Fez um curso no Instituto Universal Brasileiro, 450 horas aulas lá, não sei curso de quê, mas está estudando, está tentando reduzir a sua pena, né? Mas vai sair da cadeia velhinho se merecer, ao final do dia de hoje, uma sentença rigorosa, assim, à altura e na medida da barbaridade do crime que esse cara covardemente cometeu, matando 2 pessoas porque disse que levaria 25 milhões de reais dos irmãos Brazão para perpetrar esse crime horroroso, né? Vamos seguir com o noticiário aqui. Esse assunto me dá até ânsia de vômito, sabe? Porque parecia, durante anos, que o Brasil jamais saberia o que aconteceu nesse crime, né? E foi muito ruim a investigação da Polícia Civil, o comportamento da Polícia Civil de Janeiro na investigação, muitas denúncias de corrupção, né, que envolveram até o chefe da Polícia Civil, e um jogo de despiste, olha, que acabou transformando um crime bárbaro como esse em assunto de interesse da presidência da República na gestão Bolsonaro, né? Não que os Bolsonaro tivessem envolvimento direto, como se chegou a suspeitar no Brasil, mas porque o grupo político deles é exatamente esse lá no Rio de Janeiro. É preciso lembrar que esse Rony Lessa foi condecorado já na cadeia pelo Flávio... Aliás, não foi ele, não, foi o Adriano, que era o sócio dele, chefe do escritório do crime. Foi condecorado na cadeia pelo Flávio Bolsonaro e que a família Bolsonaro sempre estimulou o debate de atuação de milicianos, né? Caso desses aí. Bom, também prestou depoimento ontem o Elcio Queiroz. O Elcio disse que, vou colocar para vocês aqui na tela, o que ele falou? Eu só soube que ela seria morta, só soube quem era ela momentos antes do crime, como está aí nessa manchete que é também do UOL, e eu passo a ler aqui o corpo da matéria. O ex-policial Elcio de Queiroz, 51, afirmou que a vereadora Marielle Franco seria assassinada, que soube que a vereadora Marielle seria assassinada momentos antes do crime, quando já dirigiu o carro que levava o atirador Rony Lessa para o local onde foi perpetrado o assassinato. Da Penitenciária Federal de Brasília, Queiroz, depois por videoconferência no quarto tribunal, o posicionamento dele é divergente do apresentado por Lessa, que afirmou que Queiroz soube que ambos matariam Marielle no início da tarde de 14 de março de 2018. Abre aspas aqui porque ele disse aos jurados: no dia do fato, eu saí de manhã para trabalhar, entre 5 e 6 horas. Trabalhava na escola de caminhões. Por volta das 12 horas, recebi uma chamada do Rony Lessa perguntando se eu estava trabalhando. Eu falei que sim. Ele perguntou a que horas eu saía, depois perguntou se eu achava que podia sair até umas 17 horas. Ao questionar o motivo, Queiroz afirma que recebeu uma foto de Marielle, mas, segundo a versão dele, como não conhecia a vereadora, não sabia que a foto indicava que participaria do homicídio contra ela. Aspas de novo. No trajeto, o Lessa fala: vamos para o centro do Rio, perguntei o que era e ele explicou que era um alvo. Isso é pessoal, falou para mim. Aí sim eu fiz o trajeto. Queiroz afirmou que queria que uma coisa anormal acontecesse, que ele, o motorista Anderson Gomes, desviasse nas ruas e sumisse. Ou seja, queria evitar o crime, né? O assassino, a caminho do assassinato, quer que o sujeito suma da vista dele para que o crime não aconteça. Eu andei bem, cheguei a perdê-lo de vista, mas ele, Lessa, falou que se perder de vista, a gente ia num bar onde ele poderia estar. Então, de um jeito ou de outro, iria acontecer. Ou seja, não era uma fatalidade, iria mesmo. Estavam determinados. Ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz assumiram participação no crime de delação premiada à Polícia Federal. É o que diz aí, então, a matéria do UOL sobre o depoimento deste senhor,
que foi o assassino de Marielle. Vamos sair um pouco desse assunto, gente, e vamos para os bastidores da política, porque a coisa está quente lá em Brasília. O cenário é o da eleição, do futuro presidente da Câmara, um homem poderoso, já sabe quem vai ser, está tudo certo. O candidato do atual presidente, do Arthur Lira, é o Hugo Mota. Gabriel, por favor, põe na tela para mim a reportagem. Olha aí, ó. Mota está fazendo barba, cabelo e bigode, né, gente? Porque passou o rodo lá no Congresso Nacional, e isso também é reflexo dessa articulação do Arthur Lira, que vai continuar sendo um homem extremamente forte, né? Mota obtém apoio do PT, do PL, do MDB e já soma votos para se eleger presidente da Câmara. E olha, eu já vou antecipar que hoje o União Brasil também vai manifestar o seu apoio a esse jovem parlamentar aqui, olha. Olha como ele é novinho, tá vendo só? Pouca gente sabe quem é esse sujeito. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que aconteceu no dia de ontem. Ontem a gente já deu a biografia dele. Eu vou dizer para vocês o que o UOL fala a respeito desse ambiente de disputa lá na Câmara, disputa que está até sem graça, porque todo mundo já sabe o que vai acontecer. O deputado Hugo Mota, do Republicanos, obteve nesta quarta-feira o apoio do PL, do PT e do MDB e já supera o número mínimo de votos para vencer a eleição à presidência da Câmara Federal em primeiro turno. Partidos se posicionaram nesta semana. Em 36 horas apenas, o parlamentar anunciou acordos que incluem o PT de Lula, o PL de Jair Bolsonaro, além do MDB, do PP e Podemos. O aval das legendas confirma a posição de favorito na sucessão de Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara, que vai acontecer em fevereiro de 2025. O número para a vitória, o número mínimo de votos necessário para a vitória ser declarada em primeiro turno é de 257 votos. São 513 deputados. As regras estabelecem que, para vencer no primeiro turno, o candidato precisa ter a maioria absoluta dos votos. Então, se o placar somar 257, se o placar a favor dele somar 257, está tudo resolvido, mas, ao que tudo indica, ele deve repetir lá aquele placar do Lira de 400, mais de 460 votos, se eu não me engano. Bom, somando todos os partidos que declararam apoio, Mota já teria 312 votos. Cerca de 20 parlamentares do PL, porém, resistem ao nome dele. De qualquer forma, ele já supera o necessário e aí o PL foi secundado nessa negociação para a eleição do futuro presidente da Câmara. Mota agradeceu aos apoios anunciados e disse ter um compromisso com governabilidade. Abre aspas. Nós viemos trazer as nossas propostas, os nossos compromissos com a governabilidade, com a pauta em favor de um país num ambiente de paz administrativa e institucional, foi o que ele disse ao lado da deputada Gleisi Hoffmann, do PT. A situação é de quase definição, afirma o UOL, mas os adversários se mantêm na disputa. Quem são os adversários? Antônio Brito, do PSD da Bahia, e Elmar Nascimento, do União da Bahia, que, a despeito de o partido estar se articulando para anunciar hoje o apoio ao candidato Hugo Mota, ele permanece dizendo que é candidato. Continua oficialmente com as candidaturas. Tem chances, desculpem, chances consideradas muito remotas. A expectativa é de que os rivais de peso desistam e sobra, então, dois adversários sem nenhuma expressão política. Um estaria no Partido Novo, representaria lá dos deputados mais à direita da Câmara. E no polo oposto, o nome do PSOL seria o candidato dos parlamentares mais à esquerda, né? Aqui, abre aspas de novo, o deputado Hugo Mota está preparado para continuar o trabalho de representação que dialoga com temas importantes do povo brasileiro, disse o Odair Cunha, líder do PT na Câmara. Então, está tudo dominado lá em Brasília, viu? O Hugo Mota, como eu disse, vai fazer barba, cabelo e bigode. Pessoal, são 7h26. Você que não chegou antes, que está chegando aqui agora, eu tenho um recadão para você. Hoje, aqui no ICL, hoje à noite, nós vamos ter o lançamento mundial do documentário Conversas com Pepe Mujica, né? Está aí na tela para você. O endereço para você se inscrever no site do ICL, despertaicl.com.br. Hoje, às 20 horas. Olha, esse é um personagem que precisa ser conhecido. É um homem quase um santo, né? E agora se despediu, já velhinho, que se despediu da política, disse que está muito próximo da sua morte e que esta será com certeza a última eleição em que ele vai votar, porque ele continua muito doente e tudo mais.
E olha, ele é um personagem espetacular sobre todos os assuntos. Eu tive a honra e o prazer de estar com ele 2 vezes para as 2 entrevistas muito prolongadas, uma série de matérias que, inclusive, me valeu um prêmio ESSO, e falava sobre a descriminalização da maconha no Uruguai. Ele pautou o governo dele pela coragem de abordar temas que países como o Brasil, por exemplo, continuam jogando para baixo do tapete, né? E deu sempre uma lição absoluta de humildade e de humanidade. Ele mora num ranchinho, um sítio que tem 2 ou 3 hectares na periferia de Buenos Aires, numa comunidade de produtores de rosas, né, onde ele e a mulher trabalham sem empregado, sem nada, lavrando a terra, e onde ele viveu durante todo o tempo enquanto foi presidente do Uruguai. Vale super a pena assistir esse documentário. Então vai lá no despertaicl.com.br, inscreva-se lá pelo link, você garante a participação no lançamento de hoje, né? E vai ter mais informações sobre esse maravilhoso personagem, tá bom? Não deixe de fazer. Hoje todo mundo assiste, depois o documentário vai ficar só para os associados do ICL. E se você, por acaso, perder, você pode se associar ao ICL também e fazer com que a gente tenha meios para continuar cumprindo essa missão de informar todo mundo, tá bom? Então é isso, está dado o recadão. Vamos seguir com o noticiário, ainda falando aqui sobre a eleição do Hugo Mota. Não só dos partidos na Câmara ele recebeu apoio, mas recebeu apoio também de próceres aí do processo político, como, por exemplo, o Lula e também o Bolsonaro. Ou seja, um raro momento de convergência na vida institucional do país fará com que esse deputado seja eleito praticamente abençoado por todo mundo. Quase não vai haver votos, como disse essa reportagem que eu acabei de ler. Vão sobrar 2 adversários sem nenhum peso nesse processo, um à esquerda no PSOL, outro à direita, provavelmente no PL ou no União Brasil, mas o caminho está aberto para o deputado ser o novo presidente do Congresso a partir de 15 de fevereiro do ano que vem. E eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que é essa história que, de vez em quando, né, faz com que presidentes da República metam os pés pelas mãos e encampem um lado que, depois derrotado, vai criar todo tipo de dificuldade para o presidente da República. Que o diga a ex-presidente Dilma Rousseff, que fez uma aposta errada na eleição presidencial da Câmara, apostou em Arlindo Quinalha, se eu não me engano, e acabou vendo depois o seu adversário protagonizar o seu processo de impeachment com sucesso. Mas agora não, agora existe uma convergência aí. Todo mundo vai apoiar esse cara. Hugo Mota recebe apoio de Lula e Bolsonaro para concorrer à presidência da Câmara, diz o jornal Valor Econômico, e a reportagem afirma o seguinte: aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, recebeu apoio do PT, do PT do presidente Lula e do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição para a presidência da Casa, que ocorrerá em fevereiro de 2025. Além disso, MDB e Podemos já declararam voto no parlamentar. E a expectativa da cúpula do União Brasil, como eu já disse, é de que isso faça com que o deputado Elmar Nascimento, baiano, desista da candidatura e que o apoio do partido seja finalmente declarado nesta quinta-feira, hoje, a Mota, né? Então, está aí na expectativa de fechar praticamente toda a Câmara, exceto Partido Novo e PSOL, que permanecerão insistindo aí em manter a posição política. Gente, vocês sabem que há anos o campo progressista clama por 2 bandeiras na área fiscal. Primeiro, imposto sobre grandes fortunas. O Brasil é um dos poucos países no mundo de economia estruturada e regime democrático em que ser multimilionário não implica pagar um pouco mais de imposto para ajudar a sociedade enfim, a arcar com os custos daqueles que podem menos, né? E ontem a Câmara desperdiçou mais uma oportunidade. Agora, historicamente falando, o Congresso mostrou que é o mesmo de sempre, que está ali para trabalhar por certas oligarquias, pelas pessoas de maior poder aquisitivo, e o projeto que tratava do imposto de grandes fortunas foi derrotado ontem, né? Foi derrotado. Eu vou botar aqui o placar para vocês, vou até tirar aqui uma matéria que eu estava preparando, mas vou botar outra para que a gente possa ver como é que foi
como é que foi a votação lá na Câmara Federal por partido. Olha aqui, olha. O resultado da votação, põe na tela para mim, por favor, Gabriel. Vamos lá para a gente ver o placarzinho aqui. Eu estou aqui no site da Câmara Federal. A votação terminou com esse resultado. Sim, ou seja, aprovando o projeto que institui o imposto sobre grandes fortunas, 136 parlamentares. Não, 262. Olha, gente, é quase o dobro. É quase o dobro. Total da votação, 398. Artigo 17, é o presidente da casa, 1, que é abstenção. Quórum total, 399. O quórum não estava muito alto, mas está aqui, olha, a divisão aqui nesse gráfico, vocês podem ver aí, olha, 65,8. Vamos aproximar esse número aqui. 2/3 dos parlamentares brasileiros foram contra essa proposta, que instituiria uma espécie de justiça fiscal, visto que o objetivo da tributação também é distributivo, né? E só 1/3 votou a favor desse imposto de grandes fortunas, que faria com que pessoas com mais de 10 milhões de reais fossem tributadas numa alíquota pequenininha. E como é que orientaram a votação? Vou mostrar aqui para vocês. Olha, União Brasil, PSDB, Cidadania, que é uma federação, encaminharam não. Anota aí esses partidos, tá? MDB, PSD, Republicanos e Podemos também não. O PL também não. Orientou o voto contra o projeto. PT, PCdoB, PV, sim. PSB, sim. Federação Rede Pessoal, sim. O Partido Novo, não. O Partido Novo não causa surpresa a ninguém, porque o Partido Novo é o partido do mercado financeiro e da população mais rica do Brasil. A minoria votou não. Minoria é o que se convenciona chamar de oposição, tá? A oposição votou não, né? E o governo liberou os votos nessa questão, um projeto de lei apresentado pelo PSOL. Então, agora que vocês já sabem o placar, nós vamos tratar do que aconteceu durante a sessão de ontem, para que você possa saber como é que transcorreu essa votação. Deixa eu colocar aqui no meu monitor aqui para que eu possa mostrar para vocês. Está aqui, vai entrar na sua tela já já. Vamos lá. Gabriel, põe na tela para mim, por favor. Está aí com vocês. Olha, deputados rejeitam taxação sobre fortunas. Veja como cada candidato votou. Eu estou deixando aqui na área de comentários para vocês também, daqui a pouco, o link para que você entre na página da Câmara e possa lá conferir a situação do voto de cada candidato, tá bom? É só clicar lá no link que eu vou deixar aqui, vocês vão para lá e confiram como o seu deputado votou nessa história do imposto de grandes fortunas. O que é que diz a reportagem do Congresso em Foco? Aliás, não é do Congresso, é do Congresso em Foco, sim. Vamos lá. O que diz? Os deputados rejeitaram uma emenda que propunha a criação de um imposto sobre grandes fortunas. A proposta apresentada pela Federação Rede Pessoal foi resultado por aquele placar que eu já disse, né? E isso encerra a regulação da reforma tributária, que foi aprovada finalmente, terminativamente, no plenário da Câmara. O governo liberou a bancada para votar como quisesse, como se esse não fosse um tema importante, né? Uma bandeira histórica do Partido dos Trabalhadores, mas o governo aqui, enquanto governo, o governo liberou a bancada para votar como quisesse. O que mais que diz aqui a reportagem? O texto base já havia sido aprovado pela Casa em agosto, faltava análise de destaques, né? Os trechos que podem mudar o projeto de lei pontualmente. O relator aceitou algumas sugestões. De acordo com a emenda, considera-se grande fortuna conjunto de bens e direitos de qualquer natureza no Brasil e no exterior que exceda 10 milhões de reais. A taxação seria feita com uma avaliação programada para janeiro de cada ano, né? Mas se perdeu aqui, ela seria da seguinte maneira, olha, 0,5% para fortunas entre 10 e 40 milhões. Portanto, o sujeito que tem 10 milhões de imposto pagaria 100 mil reais por ano, 50 mil reais por ano de imposto, não é nada, né? Fala sério. E quem tem 40 milhões pagaria 400 mil reais, né? Pagando essa alíquota pagaria pagaria 200 mil reais por ano de imposto sobre as grandes fortunas. Entre 40 e 80 milhões, a alíquota seria de 1%. Portanto, quem tem 40 milhões, quem tem mais de 40 milhões pagaria
400 mil, quem tem até 80 milhões, 800 mil por ano. E 1,5% para fortunas de mais de 80 milhões de reais. E aí vem aqui a relação dos candidatos, como votaram. Você pode conferir, eu vou deixar para vocês já um link assim que eu consegui parar essa programação aqui das páginas, já vou deixar lá. Então fica atento aí na sua área. Aliás, vou publicar esse link aqui agora, olha. Está aí, sequinho para você. Pode conferir aí, se você quiser saber como votou o seu deputado, confira aí, tá bom? Olha, ontem aconteceu um fato inusitado lá em Brasília, né, gente? Foi uma coisa... ao mesmo, deixa eu ver que página é essa aqui que eu tô, porque eu quero mostrar para vocês algo inusitado realmente que aconteceu ontem lá no Palácio do Planalto, que foi, de repente, uma mulher que tirou a roupa e conseguiu entrar no salão do Palácio, no saguão do Palácio do Planalto, e uma mulher visivelmente perturbada, estava provavelmente em surto psicótico, né? E, enfim, bota aí, por favor, Gabriel, vamos mostrar para vocês aí. Obviamente que as fotos estão com uma máscara, porque a gente não quer expor a intimidade dessa pessoa que provavelmente enfrentou essa situação. Cadê? Vamos lá. Tá aí a foto. Legal. Estão vendo aí ela sem roupa nenhuma. E olha, ela ainda assim, ela desnorteou tanto a segurança que ela conseguiu entrar no saguão do Palácio do Planalto. Vou mostrar aqui para vocês um videozinho que mostra o périplo dela lá dentro, claro, né? Despertou a curiosidade dos fotógrafos e dos cinegrafistas. Vamos ver, olha ela aí, ó. Andando, cercada por pouca gente, tá vendo? Os seguranças tentam formar uma barreira ali, mas, enfim, os cinegrafistas que ficam na sala ao lado aí desse saguão viram tudo e foram lá para registrar a cena, né? Uma cena super inusitada. É uma pena, porque, enfim, parecia, assim, realmente uma pessoa completamente... perdida, né, em seus devaneios. Enfim, olha, agora vamos continuar com os assuntos do dia. Teve um outro espetáculo de nudez lá, espetáculo de nudez no Conselho de Ética. O Conselho de Ética da Câmara, que, como se sabe, não se reúne há muito tempo, não se reúne, ele não cumpre a sua função, não faz a correição, ele anistia e perdoa todos os comportamentos, mas existe uma empreitada contra o deputado Glauber Braga, que é uma legenda, né? É um dos melhores deputados do país, e ontem começaram lá as oitivas, foram ouvidas testemunhas, foi ouvido o próprio Glauber, e foi ouvido também o tal Renato Costernaro. Quem é o Renato Costernaro? Renato Costernaro é um pentelho, que foi lá para provocar o Glauber Braga e acabou sendo expulso lá aos safanões pelo Glauber, que perdeu a paciência. E, por causa disso, agora o Conselho de Ética quer cassar o mandato desse, que é um dos melhores parlamentares do Brasil. Eu tenho aqui as minhas dúvidas sobre se esse processo vai prosperar. Ainda mais depois de ontem, né? Porque ontem ficou muito clara a vinculação desse Costernaro com o MBL. Ele trabalhava para o MBL, ganhava dinheiro do MBL, ganhava 2 mil por mês para fazer provocação. A vinculação dele com o deputado Kim Kataguiri, enfim... Ele é um provocador profissional. O Glauber caiu na esparrela, perdeu a paciência com esse sujeito, e essa extrema-direita horrorosa que está lá em Brasília porque quer caçar o Glauber Braga por conta dessa história toda. Agora vocês vão ver quem é esse cara, tá? Quem é esse Costernaro? Quem é essa pessoa aí? Tá aqui, eu vou pedir para o Gabriel colocar para mim a reportagem na tela. Gabriel, põe aí. Vocês vão ver uma foto do Glauber Braga. Cadê o Gabriel? Vou botar eu mesmo aqui, ó. Ó o Glauber Braga aí. Nós estamos aqui no site do Congresso em Foco. A manchete é: Conselho de Ética houve testemunhos do processo contra Glauber Braga. Eu vou ler aqui um trechinho da notícia para você e daqui a pouco a gente vai ver um pedacinho do depoimento. A Sâmia Bonfim foi fantástico ontem na inquirição desse provocador. O que diz a matéria do Congresso em Foco? O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados ouviu nesta quarta-feira testemunhas de acusação em um processo contra o deputado Glauber Braga, do PSOL. O parlamentar é acusado de quebra de decoro após episódio no qual expulsou da Câmara aos pontapés o militante do Movimento Brasil Livre, Gabriel Costernaro, no dia 16 de abril. A representação que foi movida pelo Partido Novo, vocês não são tão democráticos, não dizem que são tão... Aliás, o Partido Novo se desfigurou, né, completamente, aqui virou um apêndice do bolsonarismo, até algumas apostas do partido
em novos políticos que se apresentariam como pretensos liberais autênticos, não são nada mais do que a mesma banda da política. Então, essa, no entanto, é uma ação de vilania política, você querer tirar o mandato de um colega porque reagiu às provocações de um provocador profissional. Mas vamos seguir aqui com a matéria. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ouviu, nesta quarta, as testemunhas. A representação movida pelo Partido Novo foi aprovada por 10 votos a favor. Apenas 2 deputados se opuseram à abertura do processo. No documento, a sigla ressaltou que Glauber Braga não se arrependeu da agressão e destacou um outro processo que o parlamentar enfrenta lá no colegiado. O Conselho aprovou a abertura de processo no dia 11 de setembro. A matéria está sob relatoria do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, e nesta reunião de ontem, as testemunhas arroladas pelo parlamentar foram Gabriel Costenaro e os deputados federais Kim Kataguiri, do União Brasil, e Alberto Fraga. Alberto Fraga, todo mundo sabe, é um homem da bancada da bala, é ex-militar, né? É coronel Alberto Fraga, e tem ódio da esquerda. Então, esses são as pessoas que patrocinam essa empreitada contra o deputado Glauber Braga. Agora, na inquirição de ontem, a Sâmia ela foi simplesmente fantástica ao estabelecer as ligações desse sujeito com o MBL, lembrar ao colegiado que ele não estava ali por acaso, que ele é pago para ser provocador, e revelou que ele também é um agressor de mulheres. Vamos ver um trechinho da inquirição da Sâmia Bonfim ao provocador do MBL. Esse grupo de WhatsApp, dito a seguinte frase para sua ex-namorada: você é uma vagabunda traidora que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Não lembro. O senhor se lembra que foi aberto um boletim de ocorrência sobre esse mesmo fato contra o senhor? Eu não sabia da existência desse boletim de ocorrência. O senhor mencionou esse boletim de ocorrência no dia de hoje. O senhor não sabia que existia esse boletim de ocorrência? Responda o que eu estou te perguntando. Deputada? Eu não sabia desse boletim de ocorrência até o Partido Novo me avisar isso, então, quando eu fui candidato a deputado. É que o senhor acabou de dizer que não se lembra dessa frase no grupo. Porque esse mas o senhor se lembra de que existe um boletim de ocorrência. Esse processo não foi para frente, esse processo não aconteceu. O senhor é acusado de difamação por um simples motivo, senhor presidente. Crimes contra a honra são definidos como crimes de difamação. E crimes contra a honra, crimes de difamação, são caracterizados como uma forma de violência contra a mulher, assim como uma ofensa a uma mulher, com agravante, se for uma mulher idosa, senhor presidente, senhor relator. Você chamar uma mulher idosa, enferma, de safada, é considerado uma violência contra a mulher. Então, sinto lhe dizer, mas o senhor mentiu nesse nosso Conselho de Ética ao dizer que nunca cometeu nenhuma forma de violência contra nenhuma mulher. Senhor Gabriel Costenaro, o senhor procurou a sua ex-namorada esse ano? Não. A violência... Senhor Gabriel Costenaro, o senhor tem que responder a minha pergunta. O senhor procurou o namorado da sua ex-namorada esse ano? Não. O senhor perseguiu a sua ex-namorada esse ano? Mais uma vez, o senhor Gabriel Costenaro está mentindo. Eu não estou mentindo porque esse processo... Senhor, se atenha às respostas das perguntas que eu estou fazendo, senhor, porque o senhor é testemunha. Se um dia quiser ficar aqui, eleja-se primeiro. Senhor Gabriel Costenaro. Pela ordem, presidente. Na Universidade Federal do Paraná, ao qual o senhor invadiu, talvez seja só uma coincidência, senhoras e senhores, mas 4 das pessoas pelos quais o senhor responde ao inquérito são mulheres que foram agredidas. Do assessor Fábio Gripe, do deputado Glauber Braga, o senhor poderia ter falado uma série de coisas sobre ele, sobre qualquer outra pessoa. O senhor foi falar de quem? De uma mulher, da mãe dele. É o que você diz. Sobre o deputado, o senhor se atenha a responder as minhas perguntas e eu solicito, senhor presidente, que o microfone dele seja desligado enquanto eu faço a minha pergunta, para que a minha prerrogativa parlamentar possa ser garantida nesse Conselho de Ética. Muito obrigada. Desculpa aqui. Você viu aí, então, a participação da Sâmia Bonfim, foi uma participação muito contundente, né? Ela destruiu praticamente esse Costenaro. Agora vamos ver se com esse clima de ontem lá, de repente esse conselho resolve voltar a ter uma atuação
minimamente razoável, porque caçar Glauber Braga, esse parlamentar que é, como eu disse, é uma legenda, né? Que é um dos melhores parlamentares dessa legislatura. E olha que é uma legislatura de bem poucos parlamentares espetaculares. O Glauber Braga é um deles. O Glauber Braga não teme a boa luta, o bom embate parlamentar, e perdeu a paciência com esse sujeito que foi lá justamente para criar essa cena. Então, sabe aquela história do crime impossível? Pois é, exatamente isso. E outra coisa, vamos ser sérios, sabe? Eu acho que esse parlamento, o Glauber Braga teve até paciência demais, se vocês querem saber, porque a provocação desses caras não é fácil. Outra coisa que ficou muito, muito bem colocada nessa audiência, também graças a Sâmia, foi a relação dele com o MBL. O Costenaro, esse provocador, foi candidato a vereador, não se elegeu, né? Tentou lacrar usando esse episódio, mas quebrou a cara, não foi eleito. Só que ao declarar os seus bens ao Tribunal Superior Eleitoral, ele esqueceu de declarar a renda de R$2.000 que tinha pago pelo MBL para fazer o quê? Arruaça. É isso aí, arruaceiro profissional. Será que o Conselho de Ética vai ter coragem de tirar o mandato de um parlamentar legitimamente conquistado nas urnas por causa de uma provocação engendrada, vou falar uma palavra aqui antiquíssima, adredemente, com este propósito? Espero que não, porque vai ficar muito, muito feio, né? Vai ficar muito, muito feio. Bom, gente, vou colocar agora, vamos dar sequência aqui, porque o tempo está acabando, nós já estamos a 10 minutos aqui do fim do Desperta, e eu vou colocar na tela aqui para vocês outros assuntos, nós vamos passar por eles com mais rapidez, para ver se a gente consegue passar todo o noticiário por ele. Olha, o Zé Dirceu está feliz da vida, teve as suas penas extintas pelo ministro Gilmar Mendes, lá do Supremo, e agora, né, o PT ele já emerge, como diz a matéria do Globo, como articulador do PT junto ao centro, e é visto por aliados como uma peça fundamental para a eleição de Lula em 2026. Vamos ver o que diz aqui a matéria do Globo. A reabilitação política do ex-ministro José Dirceu dará um novo rumo ao PT no momento em que a legenda inicia as discussões sobre a sucessão no comando do partido. Prevêem aliados do ex-homem forte do primeiro Lula, Dirceu também retorna aos holofotes num cenário em que o governo admite a necessidade de encaminhar-se para a centro-direita para ter chance de viabilizar o quarto mandato de Lula nas urnas em 2026. O primeiro movimento de reaproximação de Lula com Dirceu ocorreu há pouco mais de um mês, quando ambos estiveram juntos em Brasília. O encontro foi mantido em sigilo e foi acompanhado por um auxiliar. Segundo aliados, foi a primeira conversa tete-a-tete de ambos em um intervalo de 2 anos. Petistas veem Dirceu como peça-chave para costuras de alianças a fim de evitar que siglas de centro-direita caminhem juntos com a chapa bolsonarista. Segundo esses correligionários, o que o credencia a tarefa é o fato de ser um dos poucos quadros do PT que tem diálogo com a esquerda, direita, centro e até com alguns nomes da extrema-direita. Então é isso aí. Dirceu, lá já voltando ao quadro político, assumindo aí uma posição importante, né? Uma posição importante, já se prevendo que ele será o articulador do governo. Vamos agora falar sobre uma denúncia que está hoje também no jornal O Globo, e é uma denúncia séria. Por quê? Porque, gente, o que tem de aproveitador e oportunista lá em Brasília, o sujeito arranja um emprego lá no gabinete do deputado, aprende o caminho das pedras, entende o funcionamento da burocracia do poder e, a partir daí, monta uma empresa e vai ganhar dinheiro. Olha só a matéria do Globo que eu vou botar aí na tela para vocês. Corretores de emendas. Prefeituras contratam empresas de assessores parlamentares para terem recursos liberados. Prefeituras pagam a funcionários, presta atenção, hein? Funcionários de gabinete da Câmara e do Senado para ajudá-los a receber verbas públicas sob responsabilidade dos seus chefes. Vou ler aqui, depois eu comento. Com valor recorde em emendas parlamentares nas mãos do Congresso nos últimos anos, os prefeitos têm recorrido a consultorias privadas abertas por assessores ou ex-assessores de deputados e de senadores em busca de liberação de recursos. Um levantamento do Globo, com base nos portais da Transparência e dos Tribunais de Contas estaduais, identificou 10 empresas do tipo, contratadas, sabe por quantos? 210 municípios diferentes. Os negócios renderam a essas firmas um faturamento de pelo menos 17 milhões e meio desde 2019.
O mercado, contudo, pode ser ainda maior, uma vez que nem todos os acordos são incluídos no sistema de fiscalização. O serviço oferecido funciona como o de um corretor, intermediando a negociação do gestor municipal com o congressista. Na prática, a prefeitura paga funcionários de gabinetes da Câmara e do Senado para ajudá-los a receber verbas públicas sob responsabilidade dos chefes desses mesmos assessores. Procuradas, as duas casas legislativas informaram que a conduta é vedada por lei e pode resultar em punições. Agora, fala sério, se isso aqui não é corrupção. O cara ganha dinheiro, é funcionário de um gabinete de um parlamentar. Ele ganha dinheiro para fazer exatamente isso, para destravar o processo burocrático. E aí monta uma empresa em que vai usar a sua influência junto ao parlamentar, e sabe-se lá, se não até em conluio com esse parlamentar, né, para ganhar dinheiro, mais dinheiro. Só que é dinheiro mesmo, é muito dinheiro. Vocês viram aí, 17 milhões e meio na pior das hipóteses, né? Então, um absurdo completo, mais uma situação em que oportunistas se apoderam do poder, da influência dos deputados para poder faturar. Uma outra informação, vou botar aqui na tela para vocês. Vocês se lembram que ontem o governador Tarcísio foi até a Bolsa de Valores de São Paulo, meteu o martelo de novo na privatização das escolas, mas a alegria durou pouco. Não sei quanto tempo a tristeza vai durar, mas o que aconteceu foi isso aqui, olha. Ele que tão assertivamente defendeu o processo de privatização das escolas, já tomou a catracada da Justiça. Justiça de São Paulo suspende privatização de escolas promovida por Tarcísio. Decisão atende pedido da POSP, que argumenta que a concessão ignora princípio da gestão democrática da educação. Vamos ao texto da matéria. A privatização da construção e gestão de 17 escolas estaduais realizada pelo governo Tarcísio foi suspensa pela Justiça de São Paulo, ainda cabe recurso. A decisão é liminar e do juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, da terceira vara da Fazenda Pública, em resposta a uma ação civil pública movida pela POSP, sindicato que representa os professores da rede pública. A entidade sindical argumenta que o edital desconsidera o princípio da gestão democrática da educação, desrespeitando a integração entre a administração do espaço físico e as funções pedagógicas. Segundo a POSP, trata-se da terceirização de uma atividade essencial ao serviço público de educação. Ao acolher a ação, o juiz afirmou que a licitação pressupõe equivocadamente que é possível separar o espaço físico da atividade pedagógica. Há, portanto, diz o juiz no seu despacho, verossimilhança do direito postulado e grave ameaça ao servidor público de qualidade ao se pretender entregar à iniciativa privada por 25 anos as escolas constitucionais da gestão democrática da educação pública, afirmou o magistrado, segundo matéria da revista Carta Capital. Esse projeto, gente, não tem pé nem cabeça, fala sério. Esse projeto vai, na prática, transformar a educação, que é um serviço que precisa ser prestado pelo Estado, para dar às pessoas um mínimo de equidade no começo da sua vida, em um negócio para amealhar lucro, que é isso que está acontecendo aqui, né? Bom, olha, nos Estados Unidos, eu tenho mais 3 minutos aqui com vocês, vou tirar esta reportagem da tela, vou apresentar outra reportagem para vocês aqui, vamos falar um pouquinho da eleição americana, que vai acontecer na quinta-feira que vem. Estamos, portanto, a 6 dias das eleições lá nos Estados Unidos, e ontem o Biden falou uma bobagem lá nos Estados Unidos. Aliás, o Biden não dá uma dentro, né? Fala sério. O Biden falou uma bobagem, disse que os eleitores do Trump são lixo. Lixo. Só que os eleitores do Trump são metade dos eleitores americanos. Então, ele chamou praticamente metade da população americana de lixo. Isso acabou repercutindo. Olha só o que o Trump fez. O Trump que está ali com a Câmara, né? Que está muito próximo, se não na frente, né? Mas com essa jogadinha de inimigo do Biden, as coisas para ele estão muito fáceis, estão ficando fáceis nessa eleição. Vamos lá, Trump andou em caminhão de lixo após Biden falar de apoiadores. Isso foi uma homenagem lá aos lixeiros e ao lixo dos eleitores dele. O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, andou no banco de passageiro de um caminhão de lixo durante um evento da campanha desta quarta-feira. Ontem, ele disse que era uma homenagem à adversária Kamala Harris e ao presidente Joe Biden.
A ironia de Trump vem em resposta a Biden, que chamou os apoiadores do candidato republicano de lixos. O democrata rebateu durante uma conferência a fala que foi considerada racista do comediante Tony Hinchcliffe em um comício de Trump lá em Nova York. Esse Hinchcliffe se referiu à população de Porto Rico como uma ilha de Porto Rico, como uma ilha de lixo boiando no Oceano Atlântico, né? Aí, o que disse o Biden? O único lixo que vejo em defesa dos porto-riquenhos, o único lixo que vejo flutuando por aí são seus apoiadores. Sua demonização dos latinos é inconcebível e anti-americana, acrescentou. Aliás, a frase está revertida de muita verdade, né, gente? A frase está revertida de uma grande verdade. Bom, nós estamos chegando assim ao fim do nosso noticiário da manhã. Daqui a pouco eu vou encontrar vocês no N1, porque hoje eu estou lá também. Eu estou aqui porque o titular do horário, que é o Leandro Demore, está de férias. Ele volta não na semana que vem, na próxima. Até lá vocês vão ficando comigo, tá? Quero desejar para todos vocês uma quinta-feira excelente. Quero recomendar uma vez mais que vocês não percam hoje às 8 horas da noite aqui no ICL o lançamento do documentário Conversa com o Pé. Bota para mim, por favor, aí o selo, Gabriel, para a gente poder... Aí, tá aí, olha. Aí está o link para você se inscrever. Hoje à noite, 20 horas, assistam, tá? O tema vale a pena e o documentário também como peça documental, para ser tautológico aqui, repetitivo, vale a pena também. Eu vou assistir. Quem não assistiu hoje só vai poder ver depois dentro da área dos associados do ICL. Então assista hoje Conversas com Pepe Mujica, esse personagem maravilhoso, né? Um dos homens mais incríveis da contemporaneidade. Um abração para vocês todos, brigadíssimo pela audiência. Se quiserem, uma vez mais, conferir o link aqui do comportamento dos deputados ontem, que desperdiçaram a chance do imposto de grandes fortunas, está aí para vocês na área de comentários, tá bom? E eu fui, daqui a pouquinho a gente se encontra lá no N1. Tchau, bom dia para todo mundo. Chegou o grande dia! E aí, quem é que tá na expectativa aí? É hoje que a gente vai ter a estreia mundial do documentário baseado nesse livro do Fabiano Restivo, chamado Conversas com Pepe Mujica. A estreia vai ser às 8 horas da noite aqui no ICL, numa exibição única e sem replay. Ele vai ficar disponível na plataforma de membros do ICL, mas hoje à noite é aberto para todo mundo assistir. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da exibição, ou seja, 1 hora antes das 8, você vai receber no e-mail que você cadastrou ou no grupo de WhatsApp o link para poder entrar na sala de espera ali para assistir o filme. Se não está inscrito ou inscrita, clique agora no botão Saiba Mais e em poucos segundos você vai se inscrever gratuitamente. Um abraço e até lá!